live aqui que tem a ver com o libertarianismo, eu acho importante falar, e eu viajei por esses dias, e na viagem eu estava lendo o último livro do Harari, sobre Harari, para quem não conhece, ele é um historiador da Universidade de Jerusalém que ele escreveu 2 best-sellers, que é o Sapiens e o Homo Deus. Tá? O Sapiens é sobre a evolução do Homo sapiens, da espécie, e o Homo Deus é sobre o homem do futuro. Aí ele discute várias questões sobre tecnologia. E o terceiro livro dele, ele fala várias coisas sobre tecnologia do século XXI, mas eu quero falar uma particularmente, que é sobre a questão da inteligência artificial, que eu já vi muita gente no grupo falar sobre, mas, assim, o Porto está aprendendo a programar, mas, assim, eu trabalhei um pouquinho com machine learning e tal, eu queria dizer, eu acho que esse pessoal da Humanas, quando fala de inteligência artificial, viaja muito na batatinha. E só deixar um recado aqui, que o Conrado, ele está deixando esses vídeos no canal dele no YouTube. Se vocês quiserem ver, tá lá no canal do Conrado, do Libertarianismo, tá? Conrado Torres, é um dos moderadores do grupo. Então é o seguinte, o povo está viajando muito, muito, muito. O pessoal não entende o que é inteligência artificial. E o pessoal não entende o que é programação. Tá? Quando você fala um algoritmo, a analogia, até que o meu professor de computação falava em algoritmo, é o seguinte, uma receita de bolo. O computador não é como uma pessoa. Tá? Aliás, a priori, né? Porque, na verdade, uma pessoa, de certa forma, é um algoritmo. Porque nós pensamos conforme uma rede neural. Mesmo, tá? Então, isso é, no nosso caso, a nossa rede neural é muito, muito, muito complexa. E até hoje, nenhum algoritmo atingiu o nível de complexidade do algoritmo do nosso cérebro. O nosso cérebro, no fundo, ele é um algoritmo também. Nós aprendemos por 2 padrões, que é a rede neural feedback e a rede neural feedforward. Depois eu vou falar um pouco melhor. Tá? Então, o que acontece? O cara chega e fala assim, que os algoritmos vão aprender. No nosso... Eu posso estar errado pelo seguinte, porque eu estou falando dentro do horizonte de percepção atual. Pode ser que... Oi, Nicole, tudo bem? Pode ser que dentro de 40 anos o horizonte de compreensão sobre computação mude radicalmente. Atualmente, o que eu estou falando aqui, é impossível você criar um algoritmo que aprenda. O algoritmo, ele é uma receita de bolo. Você chega por um software, geralmente a gente chama de compilador, tá? Que é o quê? Você escreve o programa dentro de digamos, você escreve o código, digamos assim, as linhas de programação dentro de um programa, que a gente chama de compilador, que é uma base que ele vai fazer com que aquele seu programa funcione. Aí isso tem a ver com o nível de profundidade da programação. Então, por exemplo, tem linguagens que se aproximam mais do computador do que outras. Por exemplo, eu mexi com Python. Então, os programas que eu escrevo em Python, eles são escritos dentro de um outro programa que é uma linguagem superior, ou seja, uma linguagem mais próxima da máquina do que o Python é, por exemplo. Aí, geralmente, eu esqueci, tá? Tem uma linguagem que é mais avançada que o Python, que você tem que fazer um código naquela linguagem para esse código gerar um programa, para eu escrever o Python nesse programa para os meus códigos funcionarem. Tá? Então é o seguinte, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, programa não aprende. O programa, o seu código, ele vai obedecer as instruções que você deu para ele. Aí você tem que falar assim, por exemplo, e outra coisa, o computador não entende ambiguidade. Você tem que falar com o computador. Computador, software, se acontecer isso, faça isso. Se acontecer isso, faça isso.
Caso não aconteça, faça isso. Você tem que dar todas as opções de ação dele, senão ele simplesmente não vai funcionar. Então, é diferente de um humano, por exemplo. Você chega para um humano e fala assim, olha, fulano, se der problema, faça isso. Acontece um outro problema. O que o humano faz? O humano, ele compara essa experiência com experiências anteriores de tudo que ele aprendeu na vida e toma uma ação. A inteligência artificial, ela se baseia nisso. Então, o que acontece? A inteligência artificial também é um algoritmo, só que ela vai tomar ações de acordo com o que ela aprendeu. Ou seja, eu tenho que pegar esse código e ensinar ele. Como é que eu ensino um código? Com dados. Então, você vai dar uma série de dados para ele. Existem diferentes técnicas de inteligência artificial. Eu trabalhei um pouquinho com redes neurais. E, de acordo com esses dados que você deu para ele, ele vai agir. Dentro daqueles dados, dentro daquela amostra que ele tem. Se a situação não estiver dentro daquela amostra, o programa vai dar um resultado péssimo. Tá? E ele precisa de muitos dados. Então, por exemplo, se você, para o Amazon, te dá sugestões boas de livros, você tem que fazer muitas compras nele. Isso é um tipo de inteligência artificial, que nós chamamos de redes neurais do tipo feedback. Ela aprende por retroalimentação. Eu vou lá, dou uma informação para ela e falo, olha, eu te dei essa entrada e a saída certa é essa. Então, eu dou essa entrada, ela vai gerar um modelo matemático, vai gerar um resultado, e ela vai comparar esse resultado com a resposta que eu dei. Nós chamamos de entrada e resposta. Então, eu dou uma entrada, ela gera um resultado, o programa. O programa compara esse resultado com o resultado que eu forneci. Então, por exemplo, digamos que a entrada é 5, o resultado é 20. Só que o resultado certo é 22. Ela vai falar, pô, 20 para 22 tem 2 de diferença, ainda está errado. Aí, digamos que de novo eu vou lá, 5. Ela gera 21, compara com 22. Ela fala, melhorou. 5, 21,5, está melhorando. 5, 21,7, está melhorando. 5, 21,9, está melhorando. Aí ela vai comparar o desempenho dela comparado com os resultados que eu forneço. Tá? Ou seja, ele aprende aquilo e constrói um modelo matemático para relacionar a sua entrada com a sua saída. Isso é um modelo matemático. Tá? Isso é o tipo de rede neural mais simples. Tem um outro tipo de rede neural, que é o que as empresas de compra usam, que são a do tipo feed-forward. Que é o quê? Eu chego e falo assim, o Alex comprou 3 livros do horário. Pô, o Alex gosta de livros que falam sobre filosofia, blá, blá, blá. Então, o que acontece? As pessoas que compraram os 3 livros do horário, então ele vai fazer o quê? Ele cria um padrão. Ele pega o seu histórico de compras, te joga dentro de um padrão, ele compara o seu histórico de compras com outros compradores e faz sugestões. Então, por exemplo, o código da Amazon fala, as pessoas que compraram os 3 livros do horário têm uma probabilidade de 70% de comprar o livro, sei lá, do Carl Sagan, sei lá, não dá um exemplo arbitrário. E 40% de comprar o livro do Pondé. Aí ela vai lá e te oferece esses 2 livros, ou seja, ela vai te oferecer os livros em que a maior probabilidade daquele seu histórico de compras comparado com determinado padrão de você comprar. Então, quanto mais você comprar, maior a quantidade de dados que o Amazon tem, ele tende a ter mais acerto, porque ele tem um histórico maior de compra para comparar com outros compradores. Então, por exemplo, se uma pessoa comprou 4 livros iguais aos que eu comprei, tem uma probabilidade alta de a recomendação eu não querer.
Agora, por exemplo, se tem um outro comprador que comprou 100 livros iguais aos que eu comprei, a probabilidade de um livro que esse comprador B ter comprado e eu gostar é muito alta. Então, porque o nosso perfil é muito parecido. Então, você cria padrões em comparação com outros clientes. Tá? Por exemplo, isso é para compras. Você pode usar redes neurais desse tipo para qualquer coisa. Então, hoje em dia, esses são os dois métodos que existem. E os dois métodos você precisa ensinar o computador. Existe uma postulação teórica que é a seguinte, que eles chamam de algoritmos replicantes. É só uma postulação teórica. Ainda não existe. Que é o quê? Algoritmos que fazem programas. Então, os algoritmos criam outros algoritmos. Ainda não existe e eu nunca ouvi falar de alguém que está trabalhando nisso. Tá? Academia zero, se tiver, está lá no subterrâneo do Google e eles estão em fase inicial. Tá? Porque não vai estar avançado, porque isso é muito complicado. Porque basicamente você está criando um programa que é um programador. Tá? Isso é extremamente difícil de fazer. Quem já sentou para programar sabe que programar não é fácil. Bem difícil. E programar você aprende geralmente por analogias. Você vê códigos prontos, aí você vê uma situação parecida, aí você vê aquele código pronto, vê a situação parecida e adapta esse código pronto à sua situação. Então, e para você criar códigos é uma coisa que exige muita prática e leva muito tempo. Então, essa viagem que o povo tem, que existem algoritmos, que fazem outros algoritmos, que que a gente vai chegar, sei lá, em 90% de desemprego em 10 anos, isso é viagem. E eu queria, e aproveitando isso, o Cogos gravou um vídeo sobre tecnologia que foi muito ruim mesmo. É um vídeo que ele falou sobre a questão que se você tem um avanço tecnológico, são criados empregos à medida que você tem um avanço tecnológico. Não é verdade. Pelo seguinte, porque o tipo de revolução tecnológica que nós estamos tendo agora, com a inteligência artificial, é completamente diferente da revolução industrial. Você não pode comparar a revolução industrial com a revolução da inteligência artificial. É uma evidência anedótica, tá? Porque são fenômenos completamente diferentes. A verdade é que ninguém sabe realmente qual é a taxa de desemprego que a inteligência artificial vai criar. Tem gente que chuta 15%, tem gente que chuta 40%, tem gente que chuta que o desemprego vai cair. A verdade, ninguém sabe, porque você não tem por que comparar. Então, um fato vão ser criados novos empregos. Só que esses empregos vão exigir um tipo de qualificação que a maioria das pessoas não tem hoje em dia. A pergunta é, qual vai ser a capacidade de adaptação das pessoas a esses. Eu acho, assim, modéstia à parte, que vai ter um aumento de desemprego, sim, tá? Só que não é uma coisa tão alarmante quanto certas pessoas falam. Tá? Então, quem de vocês puder estudar inteligência artificial, eu recomendo estudar. Tá? Mas a inteligência artificial, nos próximos 10, 15 anos, não vai tomar emprego de todo mundo. Ela vai substituir atividades que são altamente repetitivas. Por exemplo, caixas de supermercado vão ser substituídas por inteligência artificial. Vendedores provavelmente vão ser substituídos por inteligência artificial. O setor de educação vai sofrer brutalmente com a inteligência artificial, tá? Brutalmente. Já está sofrendo, inclusive, com EAD, etc. Muita gente vai ter que se readaptar. Isso é um fato. Tá? Por isso até que eu fiz doutorado, para poder mexer com pesquisa também. Tá? Pesquisa, IA fazer pesquisa, difícil, por enquanto eu não vejo como. Tá? IA vai auxiliar a fazer pesquisa. IA vai ajudar muita gente a fazer educação mais barata, inclusive. Eu acredito que IA
pode ajudar em muito a educação, melhorar a educação no mundo. Porque a inteligência artificial vai ajudar a classificar os alunos de acordo com as aptidões deles, e esses alunos vão ser dirigidos a professores que consigam ter um melhor desempenho com eles. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um tipo de aluno, que é o tipo A, que ele gosta de uma determinada coisa. O meu colega lá, ele tem um determinado tipo de aluno, que é o tipo B, e esses alunos vão ser classificados de acordo com as aptidões dele e vão encontrar professores que consigam auxiliá-los melhor. Tá? Então vai ter um funil, isso é natural. Agora também não é essa coisa assim apocalíptica que certas pessoas falam. Não nos próximos anos. Se chegar daqui 40 anos, eu não faço ideia, porque 40 anos em termos de tecnologia, só pensar em termos da lei de Moore, que a tecnologia evolui exponencialmente, é alguma coisa que está fora do meu horizonte de compreensão. É como se você chegasse a 40 anos atrás e tentasse, digamos assim, é como se um cara 40 anos atrás tentasse prever a existência da profissão de youtuber, por exemplo. Há 40 anos atrás, a profissão de youtuber era uma coisa fora do horizonte de compreensão das pessoas. Então, daqui 40 anos, eu não tenho ideia do que vai existir. E eu não tenho como te garantir qual vai ser a taxa de emprego da sociedade. Não que eu esteja defendendo renda universal aqui, pelo amor de Deus, não é isso. Não sou socialista para defender renda universal. Só estou falando que os empregos vão mudar com muita velocidade. E eu não sei como isso vai acontecer, porque não há uma experiência que tenha ocorrido na história da humanidade que possa ser estabelecida a comparação. Então, quando o senhor Paulo foi lá e falou, não, vai ter emprego para todo mundo, porque na Revolução Industrial surgiram milhares de empregos, essa é uma evidência anedótica. Essa comparação não pode ser estabelecida. Isso só pode fazer comparações entre situações que são análogas. A Revolução Industrial e a Revolução da Inteligência Artificial, da nanotecnologia, porque, na verdade, estão ocorrendo 4 revoluções. Inteligência artificial, e essas 4 revoluções, elas não são independentes, elas são correlacionadas entre si. Que é a inteligência artificial, internet das coisas, nanotecnologia, biotecnologia. As 4 são relacionadas, porque, por exemplo, se eu quero desenvolver um sistema de combate a câncer com nanorobôs, esses nanorobôs obedecem ao algoritmo de inteligência artificial, por exemplo. Então, elas todas são 4 coisas simultâneas, ocorrendo em âmbitos diferentes, mas relacionadas. E isso nunca aconteceu. Então, não tem como você especular sobre uma coisa que nunca aconteceu usando praxeologia. A verdade é que ninguém sabe realmente o que vai acontecer. Então, calma, eu falo que eu tenha calma, mas tenta se adequar a essa nova realidade. Façam como for. Comece a estudar inteligência artificial, que eu também quero estudar mais também o assunto. Então, obrigado aí, gente. Boa noite. Até mais.